Éden, figura das igrejas. O início de tudo. O jardim do Éden, onde Adão e Eva habitavam antes do seu pecado, era o paraíso de Deus aqui na terra, um local perfeito onde o homem podia viver em comunhão. Uma igreja local é, da mesma forma, o local onde Deus hoje procura ter comunhão com seus filhos coletivamente. O Novo Testamento descreve uma igreja local como sendo um santuário, onde a santidade de Deus pode ser apreciada. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. A casa onde o Altíssimo pode habitar com o seu povo. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Também ela é a congregação onde o Senhor pode governar, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Podemos dizer que uma igreja local é um paraíso aqui na terra, um oásis no meio deste deserto em que vivemos. Nada mais coerente, portanto, do que procurar semelhanças entre estes dois paraísos, entre o local onde Deus teve pela primeira vez comunhão com o homem e o local onde hoje ele procura tal comunhão. Não vamos considerar aqui as figuras das igrejas locais que podemos ver no relacionamento de Adão e Eva com o jardim. Vamos nos concentrar na descrição do jardim do Éden em Gênesis 2, 8 a 10. Antes de pensar nos detalhes, repare o quadro geral apresentado nestes 3 versículos. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Gênesis 2, 8 a 10. O projeto do Pai. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2:8. Isso nos ensina que Deus é o autor do jardim e nos fala da alegria e acessibilidade do jardim do Éden. A preeminência do Filho dá mais atenção às árvores do jardim que ao jardim, falando da aparência, do alimento e da atração do jardim do Éden. A árvore da vida é uma figura muito clara do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 9. O poder do Espírito. O rio, uma figura do Espírito Santo, e nos ensina sobre a altura, a água e o alcance do jardim do Éden. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Gênesis 2, 10. Aqui nós vemos nas primeiras páginas da Bíblia aquela cooperação e comunhão entre a Trindade que será destacada de modo consistente nas Escrituras. Em toda a palavra de Deus encontraremos as pessoas divinas agindo de forma coerente, sempre em comunhão e cooperação perfeita. Os planos do Pai e o poder do Espírito têm sempre o mesmo objetivo: promover
a preeminência do filho. O pai planeja tornar o filho preeminente e o poder do Espírito é que efetua isto. Assim é em toda a Bíblia e temos o mesmo aqui no Jardim do Éden. O projeto do Pai, Gênesis 2:8. Autoria. O Jardim do Éden não foi plantado por mãos humanas. A Bíblia afirma claramente que plantou o Senhor Deus um jardim. Deus fez tudo conforme Ele queria, de acordo com a sua vontade e com o seu propósito. E o mesmo acontece em relação a uma verdadeira igreja de Deus hoje em dia. Ela será plantada por Deus. Isso quer dizer que não é um decreto humano que determina o nascimento de uma igreja, nem é necessário ter autorização de uma instituição ou autoridade humana para que ela passe a existir. As palavras do Senhor Jesus Cristo registradas deixam claro, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3, aqueles que foram congregados pelo Espírito Santo passam a reunir-se regularmente. Reunidos aqui, este verbo no grego é um particípio perfeito na voz passiva, indicando um ato que continua no presente e feito por uma força externa, atraídos unicamente ao nome do Senhor Jesus Cristo. Em meu nome, não somente com a autoridade de mas atraídos ao Senhor Jesus Cristo. Ali existe um santuário de Deus, uma igreja local. Ali estou no meio deles. A operação do Espírito Santo atrai um grupo de cristãos ao nome singular do Senhor Jesus Cristo. E devido à ação desta pessoa divina, sem qualquer influência ou autoridade humana, Deus planta uma igreja local. Isto é confirmado pelo seu aviso à igreja em Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2:5. Deus mesmo diz que, se necessário, iria remover aquele candeeiro. Só Ele poderia fazer isto, pois Ele é quem havia plantado aquela igreja no começo. É claro que Ele pode usar vasos humanos para executar esta obra, mas estes serão apenas cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. O poder e a autoridade sempre serão dele. Que possamos sempre lembrar deste fato tão solene. A igreja não é uma instituição humana plantada por homens, que pode ser manipulada ou cortada por homens. Deus é quem planta, só Ele é quem tem autoridade para plantar, para preservar, em casos extremos, para cortar. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça.